lá, já parou para pensar o que significa passar 40 anos, uma vida inteira, caminhando pelo deserto para finalmente chegar na beiradinha da Terra Prometida? Pois é exatamente essa transição que a gente vai desvendar hoje, mergulhando em dois capítulos muito importantes da Bíblia, Números 33 e 34. É a história de como um povo errante se transforma numa nação com destino claro. Basicamente, como se deixa a poeira para trás para abraçar uma herança. E olha, a chave para entender tudo está aqui, nesse contraste. Pensa só, Deus pega um povo nômade que só conhecia areia e tenda e, de repente, começa a ensinar sobre administrar promessas. No deserto, a grande lição era sobre dependência total. Agora, ali na porta da Terra Prometida, a matéria é outra. A aula agora é sobre administração. Então, para a gente navegar por essa história, vamos seguir este mapa aqui. A gente começa no deserto, depois dá uma olhada no que podemos chamar de diário fiel de Deus, decifra o mapa da promessa, entende o porquê das fronteiras e, no final, a gente conecta tudo isso com a nossa própria jornada hoje. Ok, vamos lá. O cenário é este: as planícies de Moabe. O povo de Israel está acampado ali, olhando para o outro lado do Rio Jordão. 40 anos de deserto ficaram para trás e o futuro está literalmente a um rio de distância. Dá para sentir a expectativa no ar, né? É uma grande virada de chave. Só para a gente se situar no tempo, são 4 décadas de caminhada, de disciplina e, claro, de provisão divina. E o momento marcante é a morte de Arão, o sumo sacerdote. Isso é muito simbólico, sabe? É como se a velha guarda estivesse passando o bastão para uma nova geração, agora liderada por Josué e Eleazar, que estão prontos para assumir. Agora, entrando em Números 33. À primeira vista, pode parecer só uma lista longa e, vamos ser sinceros, meio cansativa de lugares. Mas é muito mais profundo. Isso aqui é, na verdade, o diário de bordo de Deus. Um registro que ele mesmo mandou Moisés escrever para que ninguém esquecesse da sua fidelidade em cada etapa do caminho. E toda essa jornada de 40 anos é resumida em 42 paradas, 42. Esse número não parece ser por acaso. Na Bíblia, o número 42 muitas vezes está ligado a um período de provação e preparação. É muito curioso que lá no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus lista exatamente 42 gerações de Abraão até a chegada de Cristo. Coincidência? E aqui tem um detalhe que muda tudo. Essa palavra em hebraico, massaot, ela transforma a nossa visão sobre esses 40 anos. O povo não estava simplesmente vagando perdido. Eles estavam numa peregrinação guiada, uma série de etapas estratégicas. Cada vez que eles puxavam as estacas da tenda, era em resposta a um comando de Deus. Não era aleatório. E aqui a gente vê algo incrível sobre o caráter de Deus. Ele não apaga os erros da história. O registro inclui lugares de rebelião, de pecado, como Kibrot Hatavá. Isso nos ensina que até os nossos fracassos, nossas falhas, fazem parte da jornada que ele soberanamente guia e, mais ainda, que ele documenta. Beleza, agora a gente vira a página e vai para Números 34. E aqui o foco muda completamente. A gente sai do diário do passado e olha para o mapa do futuro. Deus aqui apresenta o que a gente poderia chamar de escritura divina do imóvel. E ele faz isso antes mesmo de qualquer batalha pela terra começar. A palavra-chave aqui é Jevu, que significa fronteira, limite. Deus não promete algo genérico, vago. Ele literalmente desenha um mapa com limites precisos. E esses limites não são para restringir, mas sim para proteger e definir. A bênção tem um endereço, um CEP. Outro termo fundamental é Nahalá, herança. E isso muda toda a perspectiva. A terra não era um pagamento por bom comportamento, nem uma conquista puramente militar. Era um presente que vinha da graça de Deus, baseado na aliança dele com o povo. Era um bem de família, para ser recebido e não tomado à força. Então, o que a gente vê aqui é a organização de Deus. Ele não joga promessas no ar. Ele une a revelação divina com uma organização prática. Primeiro, a promessa, feita séculos antes aos patriarcas. Depois, os limites claros no mapa. E, por fim, a nomeação de líderes para garantir que tudo fosse administrado com justiça. É um plano completo, de ponta a ponta. E essa distribuição por sorteio não era um jogo de azar de jeito nenhum. Era, na verdade, uma forma teológica de tirar a politicagem humana da frente e afirmar publicamente:
Quem distribui essa herança, no fim das contas, é Deus. Como dizem Provérbios, a sorte é lançada no colo, mas a decisão final vem do Senhor. Agora a gente chega numa parte que muitas vezes é um desafio para nós hoje. Por que Deus estabeleceu fronteiras tão rígidas e deu instruções que parecem tão duras? Qual era o propósito por trás de tudo isso? A pergunta precisa ser feita de forma direta. A ordem para expulsar os habitantes de Canaã e destruir todos os seus ídolos pode soar chocante para quem lê hoje. Vamos tentar entender as razões que o próprio texto apresenta. Basicamente, o texto nos dá algumas pistas para entender isso não como crueldade, mas como preservação. Primeiro, era um juízo divino contra uma cultura que tinha chegado a um nível extremo de corrupção. Segundo, funcionava como uma quarentena espiritual, para proteger a identidade e a vocação de Israel. E terceiro, era um aviso bem claro sobre o perigo de se desviar do caminho. E olha só a imagem poderosa que o próprio texto usa para explicar as consequências ao longo prazo. O que é tolerado hoje se torna uma farpa no olho, um espinho nas costas amanhã. Nesse contexto, a disciplina de Deus é apresentada como uma forma de proteção radical. Bom, vamos agora para a nossa última parte. Como é que essa história tão antiga, esse mapa, se conecta com a nossa jornada pessoal hoje em dia? Onde a nossa história se encontra com a deles? Duas ideias bem práticas saem daqui. A primeira é essa. Que tal criar um diário espiritual? Registrar as etapas da vida, as paradas, para reconhecer a fidelidade de Deus, tanto nos desertos quanto nas vitórias. E a segunda é aprender a abraçar as fronteiras divinas, entendendo que os limites da vida não são prisões, mas a proteção e o cuidado de Deus para manter o nosso foco e bem-estar. E para a gente fechar, fique essa reflexão. Qual parte da sua própria jornada, talvez um deserto, uma vitória, uma parada que não fez sentido na hora, precisa ser olhada de novo, sob a luz da fidelidade de Deus? A história de Israel nos mostra que, mesmo quando a gente não entende o mapa, cada passo faz parte do caminho que nos leva à promessa.